Se você é homem e sente que chegou a hora de despertar o seu verdadeiro poder, esse episódio é para você. Chegamos ao último capítulo do episódio da minissérie T-Power. Eu, Mônica, junto com o Gabriel, direto de São Paulo, esse doutor que pesquisa, né, sobre o homem, esse entendimento, a espiritualidade, a evolução, esse despertar, está terminando com nós esse lindo movimento. Então vamos chamar aqui o Gabriel. Oi, Gabriel. Olá, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vindo. Estamos ótimos aí. Muito bom, hein? Sim, nós estamos da eco meu áudio, né? Teu áudio tá um pouquinho trancadinho. Não sei por que só quando entra nas lives isso acontece. Deve ser alguma interferência aí, né? Mas a gente vai continuar. Então, a gente já está aqui no nosso último episódio, abriu novas portas, muitas coisas acontecendo, né, muitos convites, esse olhar para o masculino, que estava ali escondido, as pessoas paradas, não querendo olhar, e veio muitas coisas novas depois que foi aberto, né, esse movimento, porque dizem que quando a gente tem um propósito, a gente se direciona para fazer isso, muitas coisas acontecem. Com Então, certeza. por mais que seja simples, seja leve, um conhecimento novo, né, o mundo está nos ouvindo. Com certeza, sabe? Saber olhar o outro pela perspectiva do outro é que permite a nossa ampliação da consciência, né? Não tem como a gente descobrir como alguém pensa se nós não entendermos essa pessoa, né? Se nós não vivenciarmos as experiências, né? Por isso que dizem, né, que a gente passa as aprendizados dos nossos espíritos experimentando na pele dos outros, né? As coisas, né? Dizem que é assim que a gente evolui, né, Mônica? Com certeza, com Então certeza. uma vida a gente vem de um jeito, na outra a gente vem de outro. Nessa aqui a gente vem achando uma forma de pensar é mais correta, na outra a gente vem na pele daqueles que a gente critica e vai indo assim, né? Com certeza. É que a gente vive uma geração, né, que nos ensina a ser não só o homem ser forte, mas a mulher também a ser forte, né, não a ser sábio. E às vezes a gente acaba esquecendo, né, que a gente tem que correr tanto atrás do dinheiro, das coisas para cumprir as necessidades da família. Esquece que a gente precisa olhar para a espiritualidade, ter equilíbrio em todas as áreas. E que a prosperidade ela vem quando a gente tira o tempo para se olhar, para se ver, para se fazer coisas que a gente gosta, para cuidar da espiritualidade, para cuidar da nossa saúde, e com isso a gente constrói uma família unida com todos. Então é lindo de ver quando o homem vem para se buscar e entende, opa, eu aprendi a só trabalhar, né? Ou eu aprendi a só viver. Eu entendi, às vezes, que o meu movimento é de outra forma, o meu olhar é de outra forma. Então, entendendo isso, olhando sem julgamento, porque quando a gente se cura, a gente sabe que a gente é um ser humano aqui em constante evolução. E quando a gente olha para o outro acolhendo e não julgando, a gente ganha, os dois ganham com isso, né? Ganha um conhecimento, a evolução, a prosperidade em si. Isso aí. Quando nós tem um conto, depois eu vou deixar o autor que eu não me lembro o nome, mas assim que quando nós nos aprofundamos na visão dos nossos adversários, na visão dos nossos inimigos, na visão das pessoas que nos agridem, quando nós começamos a conhecer realmente todos os detalhes da vida de alguém, a gente para de odiar e a gente começa a amar essa pessoa. Quanto mais a gente conhece os pormenores, as histórias, as lutas, a forma como essa pessoa foi forjada pela vida,
mais a gente vai percebendo que todos somos sobreviventes de problemas muito complexos, né? E que tratar de uma maneira leviana, classificar, categorizar as pessoas nos impede de conhecer alguém. Conhecer alguém. Como é que tu vai conhecer alguém? Percebendo o histórico dessa pessoa, a vida dela, a forma que ela criou mecanismos de defesa de ego para sobreviver, né? E cada um tem inúmeras formas, né? Não vou falar que tem formas todas são boas, porque tem muitas que são muito perigosas, ainda mais quando essas formas interferem com a liberdade e saúde do outro, né? Mas, obviamente, a empatia e a noção de que aquela pessoa é um produto de uma sociedade mais focada no primitivismo, da sobrevivência do mais forte, daquele que luta mais, nós vamos ter muitas pessoas que foram criadas para serem lutadores, e lutadores vencem guerras batendo, né? Sim. Vencem guerras humilhando, vencem guerra conquistando, e nós usamos esses termos ainda que é muito, muito complicado. Eu quero conquistar, eu quero vencer, eu quero deixar as pessoas de joelho, eu quero dominar. Não. São palavras de guerra. Sim. Que nós utilizamos muitas vezes para descrever líderes, né? Descrever pensamentos de liderança, de autoestima alta. E tomar cuidado com isso, né? A nossa força vem do nosso centramento, né? Daquilo dos nossos limites, reconhecer os limites, reconhecer a nossa capacidade, aquilo que nos faz bem, porém respeitando o limite do outro. Isso é um ponto de força grandioso, né? E que eu busco, assim, né, na nossa vida, exercitar isso diariamente. E não é fácil, tá? Porque a todo momento, quando nós nos policiamos, né, Mônica, nós vamos percebendo que nós, principalmente em terapia, em medicina, nessa parte espiritual, muitas vezes as pessoas muito vulneráveis entregam para nós olha, me diz o que eu tenho que fazer. Sim. Me ajuda, me ajuda a tomar uma decisão, me conduz. E é muito sutil e é muito tentador para muitos de nós pegarmos e acolhermos essas pessoas e começarmos a guiá-las, né? Sim. Como gurus, como os terapeutas modernos, né? O fato principal acho que de tudo que você está desenvolvendo, você falou do poder da gente, o poder é o poder de nós termos uma independência psíquica, de nós nos sentirmos amados por nós mesmos, pertencendo a esse mundo sem atrelar ninguém a ninguém, sem segurar ninguém a ninguém, e ter um relacionamento de troca e parceria muito mais do que prisão, regras, exigências, né? Então, Gabriel, ser livre, né, é deixar o amor da vida da gente ser livre, escolher as próprias coisas, as próprias vontades, né? A pessoa escolher estar com você porque quer estar, seja com você, seja como amigo, seja no trabalho, né, seja em qualquer tipo de relacionamento, estar junto porque quer estar junto, né? E também esse olhar de cura, porque o poder dentro de nós, ele é quando acaba acontecendo algumas coisas, sabe? É quando a pessoa entra em Olha só a minha voz, né? Tá saindo bastante interferência. Eu tô conseguindo ouvir. Tá. E o que acontece? Quando a gente quer dominar a outra pessoa, a gente tem problema, né? Então, eu sempre digo, liberdade não é libertinagem. Livre é você estar preparado para ser livre, entender sua mente, entender o que está acontecendo, o que você precisa soltar aqui para você seguir a tua vida com o que você busca, esse propósito, essa felicidade. Né? Então, muitas vezes as pessoas buscam bengalas, esquecem a bengala que eu digo vou buscar uma pessoa, vou culpar alguém por essa situação que está acontecendo com a minha vida, e esqueço de olhar na integridade. E quando a gente entende o poder que isso tem, que quando a pessoa olha para si, ela entende que tudo está ali que ela precisa e não é dominar ninguém.
Não é controlar ninguém, não é dar opinião sobre a vida da pessoa antes de pedir nada. Por que você está dando uma opinião? Né? Espera ela pedir, você só dá ajuda para aquela pessoa que pediu ajuda. Você não tem como ir lá mexer no livre-arbítrio se ela escolheu fazer de certa forma. Algumas coisas a gente vê, a gente pede, ó, eu posso te ajudar de alguma forma? Aí a pessoa, se estiver aberta para o receber, ela vai dizer sim, ok. Senão ela vai se sentir ameaçada, ou ela vai sentir, não, eu não quero a tua ajuda. Ou se a gente entra com essa pessoa que ela veio para a nossa vida, e ela quer, tá com bastante problemas, ou ela veio para terapia, tá com bastante problemas, e a gente quer muito ajudar a salvar essa pessoa, a gente leva as dores dela. Leva tudo que está com ela. Isso é muito pesado, é muito ruim, né? Porque às vezes a gente vai entendendo, vai, mas vem alguns gatilhos que a gente quer ajudar a salvar essa pessoa. Opa, daí a gente começa a ter, quando o corpo fala, né, que a gente aprendeu a escutar o corpo a gente entende, opa, isso não é meu, vamos separar aqui. Então é mágico sair do mental, sair do ego, sair do controle e escutar o corpo. É nesse movimento que as coisas acontecem. As harmonias acontecem, o despertar do homem, da mulher acontece. É verdade. Uma das coisas que a gente mais sofre, principalmente eu vou falar da minha experiência como médico, né? Mas isso pode ser passado para várias áreas. Quando tu recém se forma, tu acha que a tua qualidade está de acordo com resultados. Sim. E se você resolve o problema de alguém, você consegue ser uma pessoa melhor, um melhor médico, um melhor terapeuta, tá? Um melhor psicólogo. E nós botamos muita energia para tentar agradar aquela pessoa, para tentar aceita todas as condições que aquele outro exige da gente, muitas vezes injustas exigências, para que aquela cura aconteça, né? A gente abre o nosso limite, a gente abre as nossas fronteiras e permite que as pessoas invadam a nossa fronteira. E isso exaure a gente. Então, logo que a gente se forma, os primeiros 2 anos eles são muito críticos, principalmente quando a gente está na clínica mais intensa. É pesado, é cansativo, as cirurgias são difíceis, a clínica é difícil, o peso da vida é muito complicado. E à medida que a gente vai percebendo o nosso limite, capacidade que eu tenho de ajudar ou não, eu vou tornando o atendimento das pessoas mais leves, as pessoas se sentem mais leves com a gente e vamos diminuindo o excesso de intervenção. Partindo do princípio que todo relacionamento humano é semelhante, vamos botar no relacionamento de casal, né? Ou no relacionamento homem-mulher, ou relacionamento homoafetivo, não interessa. No início a gente entra num modo onde os limites de cada um são muito imprecisos, a gente invade os limites um do outro e pela paixão nós permitimos que o outro invada demais coisas que a gente não acha bom, na ânsia de querer agradar, de mostrar que nós somos bons. Sim. E vai chegar um ponto que esse limite vai exaurir a gente, porque se a pessoa interfere demais com a minha privacidade, interfere demais com a família, interfere demais com a parte profissional, não permite que tu faça os teus hobbies ou tenha teu tempo livre, no primeiro momento é até bom, tu acha, ela está apaixonada ou ele está apaixonado por mim, isso é, nossa, que maravilha, né? Depois de um tempo tu percebe que isso é mais um controle, uma intervenção do outro na tua vida. E ao longo dos anos, aquilo que era a semente da fantasia, da alegria, no comparativo com as outras relações que eram mais mornas, tu percebe que aquilo se tornou mais prisão do que propriamente uma relação mais apaixonada. E esse paralelo a gente faz com todas as coisas. Se tu perceber, com amigos, relações profissionais, relações sociais, com pacientes e com tudo. Então, nós temos que aprender a entender que os nossos limites, quando reconhecidos, eles causam uma saúde sistêmica no trabalho, no relacionamento com os familiares, com o nosso corpo, com amigos, com pessoas de denominações religiosas, com chefes, porque nós vamos
entendendo até onde a gente pode ir e a gente não pode ir. E muitas vezes não permitindo que as pessoas e que os indivíduos invadam locais sagrados, né? E é só a experiência, né? Nós, como médicos, conversamos muito, é a experiência da gente. Depois de 20, nós comentamos entre nós que é em torno de 20 anos de profissão que a gente começa a ter um equilíbrio de leveza, de profissionalismo, de qualidade do trabalho. 20 anos, tá? É muito tempo, né? Tá, e nós queremos que uma relação em 3 meses seja resolvida. Nós queremos que uma relação de 2 anos seja igual a uma relação de 40 anos. Quem está há 40 anos soube passar por muito perrengue e aceitar, e entender e perdoar. E é isso que talvez fique a dica para as relações que vão para frente. Se tu realmente ama alguém ou quer entender alguém, espere o tempo, vá criando limites devagar, vai aprendendo a construir uma construção demorada que realmente vai valer a pena, né? Assim como é uma profissão de 10, 20, 30 anos, né? E hoje, infelizmente, nós queremos coisas prontas e de qualidade. Se não está pronto na hora, troca, né? Não, eu não sei para onde que vai esse sistema, mas ele não é feito para durar qualquer coisa, tá? E relacionamentos, teoricamente, na minha opinião, são para ser eternos, tá? Qualquer relacionamento, com amigo, com parentes, porque nós vamos trabalhar um sentimento que é o sentimento básico de tudo que a gente faz, que é o amor. E tá na Bíblia, tá com os maiores filósofos do mundo, que esse sentimento, ele pertence a uma categoria da eternidade, ele pertence a algo muito além do tempo e do espaço. Se nós queremos realmente entender o que é esse sentimento e como nós podemos ir cultivar esse sentimento no mundo, é o tempo. Com certeza. Paciência e perdão, tá? Com certeza. Tá escutando bem a minha voz agora? Eu botei o microfone, mas mesmo assim tá dando interferência, deve ser a minha internet, eu acho. Não, melhorou muito. Ah, que bom, então. Então, eu tinha mandado para você que eu ia mencionar um livro, né, que eu li, que é o livro dos Homens Sábios, que é a Sabedoria dos Provérbios, ele fala, né, como eu também li a Bíblia 2 vezes, então esse olhar para os provérbios, para a sabedoria dentro da Bíblia é um conhecimento maravilhoso, né, e dentro desse livro, que ele é da Sabedoria dos Provérbios para Homens, de John Crotts, deve ser, sabe que o meu inglês é péssimo, né, mas é isso aí. Depois eu posso deixar o livro ali para quem quiser ler escrito dentro ali pode comprar o livro, enfim. Ele fala sobre a tagarelice, né? Essa tagarelice que é as pontas da espada das pessoas, né? Que a língua dos sábios ele une, eles ajudam as pessoas, mas se ela usar de má fé ou de má forma, acaba prejudicando as pessoas. Então, veja que o que eu tenho esse entendimento sobre isso lendo o livro, né? Que algumas pessoas usam a língua como uma espada para prejudicar a outra, em vez de usar como um remédio. É que nem usar o mel, né? Como seria usar o mel antes de falar, né? E adoçar a tua língua, a tua boca, botar essa docilidade para dentro de si antes de falar, ou respirar antes de falar, ou esperar um pouquinho, ter o entendimento como um todo antes de chegar. Colocando essa ira para fora, essa coisa que às vezes está dentro da cabeça, que é o despertar da pessoa, que ela, quando ela está desperta, ela não vai no ataque toda vez que ela tem uma ação que não gosta de alguém. Ela para respirar e entender o conceito todo, porque a gente é como se fosse um monte de fios invisíveis ligados em pessoas que precisam ser conectadas para ter o entendimento como um todo. Quando a pessoa olha só para si, olha com o ego, vai na disparada e não entende o todo, e veja que isso não é um ataque que a pessoa fez para si, ela leva a vida com mais leveza, ela tem equilíbrio em todas as partes da vida, ela equilibra o seu mundo, porque ela faz pensar, né? Quantas vezes uma única palavra de poder pode fazer a pessoa levar para o mundo os mágicos, escolhas novas, né, e se despertar, você recebeu algo que foi destrutivo, como eu posso olhar isso para criar algo novo? Né, que nem a gente começou a fazer as lives, tive alguns
alguns acessos, alguns ataques que vêm com ira das pessoas, daí vieram pessoas com essas vias, disse, uau, o que isso está querendo me dizer? Daí veio as febres, porque a gente tem lembranças, a gente tem memórias de coisa que já vivenciou isso, e ela vai aflorar de alguma forma, mesmo que você esteja vivenciando um relacionamento bom, esteja vivenciando bem com seu filho, esteja harmonia com a sua família, mesmo assim vai vir um ataque de alguma forma para ver se você está bem estruturado. E é nesse olhar, né, que dentro do tanto buscar terapia, esse entendimento, esse de memórias, nessa busca constante todos os dias, o que eu preciso aqui sentar para olhar para isso, para ver o que isso está querendo me dizer. E que tem várias formas, né? Tem a forma que a gente pode ir lá dentro da religião fazer a oração, né? Porque a oração é fazer várias vezes até acalmar sua mente. Pode fazer a meditação, a respiração, fazer várias vezes até acalmar a sua mente. Pode usar uma frequência. O que eu vou usar, né? Posso fazer um trabalho manual. O que eu vou usar na minha vida que é contribuição para mim? Eu vou acalmar o meu pensamento, vou raciocinar sem sair no ataque com as pessoas. Então, como seria, né, esse olhar, Gabriel, de olhar para as pessoas, olhar para o coração, filtrar tudo isso antes de falar, para que o mundo seja melhor, começando com o nosso mundo, porque eu sempre digo, né, que a gente está nos Dias dos Pais, e os Dias dos Pais eu buscava em relacionamento um homem sempre como mãe, não como um relacionamento amoroso. E quando eu entendi que eu buscava filhos, porque olha como a gente é inconsciente, né? De tanto acessar a memória, a gente vai entendendo isso. Eu entendi, opa, filho, eu só tenho um, vou cuidar do meu filho. Quando eu fiz isso, a minha vida mudou assim, ó, um salto quântico em todas as áreas da vida. Então, a gente nasce com propósito, vem os acessos, as coisas. Ah, mas Mônica, como que você buscava um filho? A gente tem a mente inconsciente, a gente não sabe. A gente acha que está fazendo aquilo porque a gente tem uma memória que a mãe cuidava tanto desse pai que eu buscava cuidar tanto dessa pessoa que estava comigo. E daí o quê? Eu me prejudicava porque eu esquecia de olhar para minha pessoa até cair naquela depressão que choro 7 anos sem parar, né? Enfim, mas olha como é lindo quando a gente entende que quando a gente se cura, a gente entende qual é o meu lugar aqui como mulher, qual é o meu lugar, né, do meu marido, do meu relacionamento na minha casa, qual o meu lugar eu como mãe, como meu filho, porque o homem também, qual o lugar dele? Ele não deixou de ser um filho, ele não deixou de ser uma pessoa que está buscando uma profissão, a sua riqueza pessoal, ele não deixou de ser o marido de alguém que está ali. Qual o meu lugar aqui, né? Olha, Mônica, não, você falou um monte de coisas boas, assim, eu vou começar no início da tua fala, você falou sobre o livro, né? Que ele usou os provérbios, né? E a Bíblia, ela é um compêndio de sabedorias, que são metafóricas, que são os contextos da época, né? Mas os provérbios, quem escreveu foi Salomão. Sim. Salomão teve uma vida, ele foi considerado o ser humano mais sábio de toda a nação judaica, um dos mais sábios do mundo, porque as verdades que ele colocou ali são verdades que, se tu copia e cola, funciona até hoje. Mas ele, para ter isso, ele precisou de muito tempo. Então, antes desse livro, ele escreveu Eclesiastes, que ele conta que a vida dele foi muito ruim e que ele teve experiências péssimas na vaidade, na riqueza, no sexo, nas experiências, e ele percebeu que aquilo não alimentava a alma dele. E que, no fundo, a relação que ele mais tinha falta era com Deus. E isso é uma coisa que eu percebo. Eu te passei a minha aula sobre homens, e você deve ter dado uma olhadinha lá. Eu te mandei em contrapartida. Eu vi. Muito boa a mistura. E a ideia é que o homem precisa desse pai maior. O homem e a mulher, o ser humano. E essa noção de uma paternidade presente, que nos ama, que nos aceita incondicionalmente, que nos sustenta, nos desarma nesse desamparo que nos joga em relações. Nós nos jogamos para os outros, para relacionamentos, para igrejas, para cultos, para terapeutas, para gurus, para tendências, né? Para tribos, porque a gente está sozinho e nós temos um medo da exclusão.
E uma das leis, né, do amor, né, Mônica, é o pertencimento. A gente quer estar pertencendo a algo, a uma família, a um grupo, alguma coisa. Então, entender que dentro de nós somos seres amados por alguma coisa maior que nós. Que nós temos um propósito e um sentido aqui. E que esse sentido já é o suficiente para me sentir completo. Ajuda muito na sabedoria do homem, tá? Porque o homem vai também não buscar uma mãe, não vai buscar também uma filha, não vai buscar também uma satisfação fisiológica na mulher. E vai entender que o que ele vai buscar é uma complementação de parceria de vida, né? Então, eu concordo, eu achei muito legal, até acho que podia compartilhar com os teus, quem perguntar o do livro, que essa sabedoria da Bíblia antiga, ela está toda hora sendo reescrita. Então, tem muitas pessoas que reescrevem como se fossem novidades, e eles trazem conceitos extremamente antigos que estão na Bíblia, que estão nos filósofos socráticos, pré-socráticos, né? Que estão na filosofia escolástica de Santo Agostinho. Sim. Também nas Confissões ele conta todo esse processo humano masculino de errar, de ser boêmio, de ir para a vida, de gastar toda essa energia e depois sobrar a Deus. Santo Agostinho é isso. Toda a filosofia dele se resume a um homem que se quebrou, não encontrou alegria na matéria e começou a buscar uma autoaceitação e uma conexão interna. E a mulher é igual. A mulher não pode ser completa por alguém. E a mulher tem uma tendência muito mais visceral de se ligar a alguém para se sentir inteira. E isso faz com que se jogue em muitos relacionamentos, né? E muitos abusivos, né? E muitas vezes muito desconectados com a essência daquela mulher. Então, uma mulher que tem um conceito interno de paternidade, maternidade, de pertencimento e de valor, ela não vai se permitir algo, porque ela já vai ter criado os limites, e limites filosóficos, limites religiosos, morais, que vão proteger ela e ele de muita coisa, e também vai abrir portas para coisas boas, porque ela vai saber reconhecer outro ser que tem os valores parecidos, né? E vai começar um relacionamento baseado nas virtudes, né? Que cada um tem, né? Tudo é um aprendizado, né? A gente está aqui na vida para entendendo, e conforme a gente vai entendendo a nossa mente, nessa busca constante, que a gente vai se colocando total no nosso papel. Perfeito, perfeito. Né? Então, fica a dica de quem tem a vontade de ler esses textos antigos. Nós temos a tendência atual por nós copiar, nós copiamos uma sociedade americana, né? Os Estados Unidos, eles são a grande influência comportamental de engenharia social que o Brasil tem. Então, o Instagram, o Facebook, o Twitter, que é o X, né? Esses threads, o YouTube, essas tendências da televisão, da mídia, elas fazem com que nós criamos o consumo. E os relacionamentos hoje são consumo. Eu vou consumir alguém, enquanto o consumo está prazeroso, tá bom, quando não tá mais eu troco. E as próprias terapias modernas ensinam a gente a não ter apego, a não amar, a largar uma pessoa, a não ter esse afeto profundo, né? Que nem o Bauman fala dos relacionamentos líquidos. E tá líquido, tá ralo. Então, voltar para esses textos mais antigos, entender que esses valores sentimentais, eles são muito nobres, muito santos e que são eternos. Isso faz com que nós possamos olhar alguém como também alguém eterno e alguém maravilhoso que dá para trabalhar algo, não para durar 5, 10, 20 anos, mas para ser eterno, tá? Com certeza, né? Com certeza. Isso eu acho que é um caminho que eu tô buscando na minha vida, com os meus amigos, com os meus relacionamentos, com a minha família. Eu olho para todos como eternos, pessoas eternas na minha vida. Se essa pessoa fosse ficar ao meu lado para sempre. É Para maravilhoso. sempre.
como eu me comportaria? Se essa pessoa ela vai estar ligada a mim até o fim das eras. É uma forma de tu olhar legal e tu vai ver que tu vai querer tratar de um jeito um pouco mais profundo, mais autêntico, mais livre, focando muito na liberdade individual daquela pessoa, não exigindo nada, porque daí as relações se tornam muito duradouras por não serem prisões, tá? A gente quer fugir de uma prisão, mas de um jardim a gente não quer fugir. Quando a gente descobre, Gabriel, né, que a gente é um ser comum, né, e que a gente tem um monte de qualidades, mas também tem um monte de defeitos, e que o outro também vem dessa forma, e que o despertar acontece quando a gente aprende a ouvir, quando a gente aprende a dialogar, quando a gente aprende a reconhecer os erros nossos, né? E corrigir isso, pedir perdão quando precisa, quando a gente visualiza e sabe que o outro gosta ou que não gosta, para a gente saber o limite de cada um, quando a gente senta para conversar e olha no olho e diz assim, o que eu preciso fazer aqui para que a nossa relação seja melhor, o que a gente pode comunicar, de que forma é essa comunicação, eu falei algo, você entendeu de outra forma, como a gente pode melhorar esse contexto, falando corpo, mente, né, e o pensamento, e as palavras, e a ação, e as emoções, tudo junto, né, seria tão bom se isso acontecesse, né, seria tão bom se essas pessoas chegassem, eu falei tal coisa dessa forma, sem ter interferência, você falou algo, mas eu entendi outra coisa, que é ali que cria as confusões, os atritos, né, é ali que cria os julgamentos, porque a pessoa não interpretou direito aquilo que você quis passar, ou você deu uma palavra, a pessoa já deu uma palestra sobre aquela palavra que você disse querendo, como se fosse você que tivesse falado. Então, olhar para tudo isso com carinho, né? Sentar e conversar com todos na leveza. Né, que nem você falou ali, né, do Salomão, tem o Tony aqui que está escutando a gente, uma pessoa maravilhosa, curada, ele trabalha com esse olhar também, né, que ele tem um material lindíssimo, podem acionar lá e chamar ele, né, se alguém quiser me pedir, eu mando o contato dele ali também, então que maravilhoso ter você aqui. Tem o Fábio Medeiros, né, ele foi meu paciente há um tempo, né, uma pessoa incrível, maravilhosa, transformou sua vida, olhando com esse olhar de cura para si, então que bênção, né, já me deu depoimento nas redes sociais referente a isso, referente à cura de si, olhando para dentro, né, e também equilibrando os relacionamentos, que é maravilhoso, quando a pessoa equilibra trabalho, relacionamento, família, estando no seu lugar. Então, o meu olhar aqui não é mostrar que eu sei mais que alguém, não é mostrar fazendo essas lives, inclusive vai ter mais live, vai ter o seu Miguel da Rádio Sábio em Caxias, vai ter o Marco Dili, que é psicanalista, que ele trabalha com pesquisas sobre suicídio dentro da parte policiais, enfim, né, então a gente também vai ter um movimento que vai continuar desse mês, mais 2 lives que a gente já tem a proposta, logo eu lanço ali também novamente. Então, são coisas que o quê? Mônica, que me perguntaram assim, mas Mônica, mas alguém tá vendo, alguém compra isso, né, alguém tá olhando, o homem tá se olhando, porque todo mundo faz movimento para a mulher, né, só que o meu equilíbrio feminino e masculino que me levou a curar e ajudar a ver que a gente não é um ser que eu preciso acionar uma bandeira, eu vou defender a mulher, eu vou defender o homem, eu vou defender o Grêmio, eu vou defender o Inter, qual eu vou defender aqui, né? Vou defender o Brasil, vou defender a Argentina, não é levantar uma bandeira para brigar com alguém, é levantar uma bandeira para ter equilíbrio em todas as partes. Então, é isso que eu levo. O ser humano é uma pessoa que está em constante evolução, que precisa ter equilíbrio nas duas partes, mas ela só tem esse equilíbrio quando ela sai do ego do julgamento, quando ela entende, quando ela sente o livre-arbítrio do outro, sem levar a outra pessoa para uma prisão, para um casulo, tem que ser dessa forma enfaixada como eu penso. Não, a gente é seres humanos, a gente tem pensamentos diferentes, vivências diferentes, histórias diferentes. E esse mundo mágico que faz a gente buscar e estar em todos os lugares. Sobre liberdade, né? Sobre ser livre, eu só paro em lugares que me deixam livre de eu poder ir e vir. Né? Então eu mostro para as pessoas, se eu sou esse ser humano, você realmente acha que eu vou ensinar você a ficar preso em mim ou em alguém?
Não, eu vou ensinar você a ser livre, porque a liberdade faz com que você escolhe estar no relacionamento que você escolhe porque quer fazer com que isso seja mais feliz, mais equilibrado, você escolhe o trabalho que você está trabalhando, porque você foi buscar conhecimento, mais conhecimento, foi buscando, foi aprendendo algo novo, foi buscando outros gatilhos. E também tem uma parte maravilhosa que eu escutei essa semana de uma pessoa que disse, olha, Mônica, eu sou formada em psicologia, eu trabalho com trabalhos terapêuticos com as pessoas, né? Porque também vem aquela pessoa, mas tu é psicoterapeuta, é psicólogo, o que tu é? Né? Ah, posso mandar um currículo enorme de conhecimento, de coisas, mas o intuito não é mostrar quantos currículos você tem, porque se você rasgasse todos os currículos que você tem, o que você se tornaria? Né? Então, é o que eu estou levando dentro do aprendizado que eu estou vivenciando e aprendendo dentro do meu conhecimento para o mundo. Então, esse olhar das pessoas olharem para isso, né? E ela disse assim, dentro da coisa, olha, tudo que eu aprendi dentro do meu curso, eu não uso na minha sala de terapia, eu tive que buscar muito mais coisas para trabalhar a área que eu trabalho hoje, né? Então, olha que a gente não é só ir lá ter um diploma na mão, um entendimento, não, o dia a dia, que nem você disse, é 20 anos trabalhando, entendendo que a gente precisa ter conhecimento e estar mais leve o trabalho. É 20 anos você se conhecendo, não é um dia de terapia que você lá faz e sai com, ah, eu entendi agora comigo. Não, se você não tiver acompanhamento, não trabalhar sua mente todos os dias como uma comida que você está alimentando, você não ganha o seu poder. Você não sai desse lugar, é dias intensos, é voltar de novo lá para a cadeirinha do pensamento e interpretar o que eu preciso fazer aqui para mudar essa minha história. Por que eu caí de novo nessa cena como, né, caí de novo nesse meio como uma roda? Porque uma vez acontecia a cada 10 anos as coisas voltavam. Hoje, cada 2 anos, o que tu fez pro outro volta para ti em 2 anos. É muita coisa acontecendo rápido. Então, olha como acelerou esse tempo. Não é mais 100 anos para repetir um padrão familiar. É 10 anos para repetir um padrão familiar. É 2 anos para repetir um padrão familiar. Está tudo acelerado. Então, vamos olhar para isso, né? E cada um tem o seu poder de liberdade, de ser feliz, de acolher. Não é mesmo, Gabriel? Concordo. Acho assim que um fechamento bonito da nossa conversa é tudo que é construído. E tem uma outra coisa também para a gente finalizar. Todo o processo de relacionamento, ele não precisa chegar a nenhum lugar. Isso é uma outra coisa. Eu quero que daqui 5 anos seja assim. Toda a expectativa de algo, ela tira o momento do presente. E a relação do dia a dia já é o suficiente, tá? Então, se naquele dia tá bem, não precisa planejar novas formas de se relacionar no futuro. Obviamente, com o tempo vai mudando, como qualquer ser vivo, como qualquer estrutura viva, vai mudando com o tempo, mas viver o momento presente. E uma outra regra muito legal, que quanto mais a gente está num relacionamento sem expectativas, realmente estudando, se aprofundando no outro, surge o subproduto que é o amor, tá? E esse subproduto de um relacionamento autêntico, tu olhar para alguém com todas as fragilidades e falhas e decidir, eu estou aqui, estou junto, isso é o amor. E quando mais a gente estuda um tópico, mais a gente ama ele, né, Mônica? Então, quanto mais tu estudar sobre os homens, mais você vai entender e amar e achar que são pessoas maravilhosas, são seres de Deus importantíssimos, tá? Assim como as mulheres, quando o homem estuda mais, conhece a real sentido feminino, ele se aprofunda naquele sagrado dela, né? Então, querem estudar, em vez de criticar, vão a fundo nos relacionamentos com as pessoas. Se tem um problema com algum outro sexo, com outro, procura estudar mais sobre outro, que tu vai descobrir muito amor ali, tá? Com certeza, né? Com certeza, porque uma coisa que eu entendi dentro da linha sistêmica, que é aquele jogo, você é dominada por um homem. Não, tem um lugar seu, não é só ser dominada, né? É estar no seu lugar. Quando o amor acontece, os dois são livres. Né? E dentro da linha do Beth, da constelação familiar, ele diz que a mulher deve estar no seu lugar. Né? Dentro do casamento, estar no seu lugar, como mãe, como esposa. Qual o meu lugar aqui? Não assumir o lugar do marido, não assumir o lugar do filho. Às vezes o seu filho é seu próprio pai, né? Tipo, ou a sua filha fala com você como se fosse a sua mãe. Não, você está no seu lugar. Qual o meu papel aqui?
Então é isso que faz com que todo mundo seja leve, todo mundo esteja no seu lugar e faça seu papel direitinho, todo mundo é feliz estando no seu lugar. Né? E temos o Dia dos Pais, né, Gabriel, esse final de semana, né, homens que querem crescer, né, pode chamar, conversar, pode, né, marcar uma sessão, pode ter esse entendimento, esse olhar para Muito si bom. e ver Muito quanto bom. é bom, né, limpar as suas feridas para construir o próprio legado consigo e com seus filhos, né, porque a família é a parte mais importante da nossa vida. Toda construção leva tempo e com um relacionamento sincero, o produto dele é o amor, tá? Com certeza. E um homem curado de si, né, muda a sua história e sua família. Uma Muda mulher tudo. curada de si muda também, né, sua história. Transforma a história. Isso daí. E é lindo de ver. Eu sou prova viva disso, né? Viu? Tem muito mais coisa vindo aí, né? Que E Deus te curas abençoe para acontecendo continuar no assim. meu meio. Tá bom? Tá bom. Obrigada, Gabriel, por tudo, né? E logo mais a gente se vê. Vamos se falando aí. Temos muitos projetos ainda. Com certeza. Obrigada a todos que estão aqui. E qualquer coisa é só me chamar no direct. Até mais. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau.